O Homem do Céu, capítulo 28. Uma semente no solo. Esplendores que levem à morte, se constante não voltes atrás. No segundo dia depois que fui preso, pararam de me espancar e me levaram para uma cela no posto policial que ficava perto do aeroporto. Para grande surpresa deles, a investigação mostrou que meu passaporte alemão era verdadeiro e não falsificado. Além disso, encontraram comigo documentos da comunidade Sinin de líderes de igrejas domésticas da China que declaravam que eu era representante autorizado deles. Começaram a acreditar que eu era mesmo pastor e não espião. As cartas de Sinin ajudaram a esclarecer minha identidade, mas também levaram as autoridades de Mianmar a avisar a embaixada da China que haviam detido um líder cristão de lá. A essa altura, muitos cristãos em todo o mundo já haviam sido avisados de que eu fora preso e milhares de orações subiram ao Senhor, pedindo que ele não permitisse que eu acabasse nas mãos do governo chinês. Muitos temiam que a China descobrisse que eu havia fugido da prisão em 1997, me repatriasse e me executasse. Poucos dias depois, o diretor do posto policial me avisou que um representante da embaixada alemã estava lá para me visitar. O funcionário me perguntou como eu estava e me entregou roupas e alimentos. Logo no dia seguinte, fui informado de que representantes da embaixada chinesa iriam me ver às 10 horas da manhã. Fiquei preocupado e clamei em oração ao Senhor para que a vontade dele fosse feita. Na tarde do dia anterior à visita programada pela embaixada chinesa, alguns cristãos birmaneses me visitaram. Contei-lhes o que sabia. Meus amigos perceberam a gravidade da situação e se dirigiram imediatamente à embaixada alemã para notificá-los da visita. Os alemães conheciam todo o meu passado na China e estavam plenamente conscientes do perigo que eu correria se caísse nas mãos dos chineses. Decidiram chegar à minha cela antes da delegação da China e notificar à embaixada que eu era cidadão alemão e que estavam tratando do meu caso. O diretor percebeu que havia uma disputa entre as duas embaixadas quanto ao acesso a mim. Por isso, chamou os chineses e disse que não era uma boa hora para visitas. Pediu que remarcassem a entrevista. Fui conversar com o diretor e deixei bem claro que não queria me encontrar com nenhum funcionário da embaixada da China. Ele entrou em contato com a embaixada e informou. E um agradece a preocupação sincera com o bem-estar dele, mas agora ele é cidadão alemão e prefere que a embaixada da Alemanha conduza o caso. Entretanto, os chineses não desistiram, ficaram sabendo quem eu era e insistiam em se envolver no assunto. Tentaram reunir provas contra mim para convencer as autoridades birmanesas a me entregarem a eles. Os birmaneses ficaram em uma situação difícil. Por um lado, queriam agradar aos alemães, mas também se sentiam pressionados pelo vizinho gigante do norte. No entanto, pela graça de Deus, as autoridades chinesas não tiveram permissão para me ver e nunca recebi visita delas. Normalmente os prisioneiros não ficam mais do que alguns dias no posto policial do aeroporto, mas as autoridades não sabiam o que fazer comigo. Passei um mês lá. Permitiram que eu ficasse com a minha Bíblia. Usei o tempo para decorar os livros de 1 Samuel, Esté, o Evangelho de João e Gálatas. Os prisioneiros não recebem comida em Mianmar. Precisam comprar seu alimento todos os dias de vendedores que ficam na porta das prisões. Só podíamos tomar um banho de 2 minutos a cada 4 dias. O banho era sempre bem-vindo por causa do calor e da umidade excessivos. Meus amigos birmaneses disseram que eu seria solto depois de um mês. Entretanto, a previsão deles não se confirmou. Em vez de ser libertado, fui transferido para a maior cadeia de Mianmar, no meio da cidade de Yangon. A instituição abriga 10.000 homens. Não há palavras para descrever as condições do lugar. Muitos prisioneiros sofrem de AIDS e há grande número de leprosos. O cheiro de carne apodrecida está impregnado em todos os cantos do prédio escuro e abandonado, onde almas preciosas são deixadas para morrer em silêncio.
100 prisioneiros se espremem em cada cela. É tão apertado que não dá para dormir esticado. Cada um tem de se encolher e dormem todos um ao lado do outro. Ficamos amontoados como sardinhas em lata. À noite, se um prisioneiro começar a se mexer ou tosse demais, os que estão por perto batem nele. Conheço muitas prisões chinesas, mas nenhuma nem se compara às condições terríveis de sobrevivência desse lugar. Yangon, que antes se chamava Rangoon, é uma das cidades mais quentes e úmidas do mundo. Durante o dia, a temperatura varia entre 35 e 40 graus e a umidade entre 85 e 90%. Suávamos o tempo todo no ar, enevoado e fétido. Para piorar a situação, proibiram que eu ficasse com a minha Bíblia. Eu sabia que tinha sido preso por desobedecer à orientação do Senhor, mas, apesar de parecer uma contradição, eu também senti que fazia parte do plano dele que eu testemunhasse de Jesus Cristo aos criminosos desesperados daquela prisão. Foi por isso que Deus me enviou para aquele lugar destituído de esperança. Antes de eu sair da China em 1997, Deus havia me dito: enviarei você a um novo lugar, onde não entenderá nenhuma palavra sequer do que eles dizem. Era exatamente essa a minha situação. A incapacidade de me comunicar com os outros prisioneiros foi minha maior carga enquanto estive na prisão em Mianmar. Havia muitos homens sem esperança em minha cela. Um deles, condenado por tráfico de drogas, cumpria sentença de 387 anos. Outros foram condenados a mais de 160 anos. Mianmar é uma nação budista e as pessoas acreditam em reencarnação. Assim, essas sentenças enormes pretendiam punir os criminosos, não apenas pelo restante desta vida, mas também em várias das seguintes. Em um canto da nossa cela havia um santuário budista com um altar e ídolos. Os outros prisioneiros ficaram sabendo que eu era pastor e, desconhecendo a diferença entre idolatria e o Deus vivo, me mandaram dormir bem embaixo do santuário. Acreditavam que eu saberia seguir os ritos religiosos melhor do que eles. 3 vezes por dia, entre 5 horas e 6 horas da manhã, entre meio-dia e 1 hora da tarde e entre 7 e 8 horas da noite, todos os prisioneiros eram obrigados a se assentarem em posição budista para orar e meditar na frente dos ídolos da cela. O governo de Mianmar acredita que obrigar os criminosos a orar a Buda é a melhor forma de reeducá-los. Se alguém dormir durante as orações, sofre uma surra violenta dos guardas. Havia um prisioneiro que falava um pouco de chinês e, através dele, fiz um protesto veemente aos guardas. Não posso participar do culto de vocês, sou pastor cristão. Mesmo que vocês me prendam com correntes e me arrastem para perto desses ídolos, eu não vou adorá-los, nem orar a eles. Certo dia, enquanto os prisioneiros oravam a Buda e meditavam, o Espírito Santo me deu uma melodia simples. Aleluia, 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 aleluia. Fui cantando e o Senhor deixou meu coração livre como um pássaro. Grande alegria inundou minha alma. Eu senti que Deus estava tocando o coração dos outros prisioneiros. Eles não tinham a menor ideia do significado da palavra, mas alguns começaram a cantar comigo. Estes logo passaram a estampar um enorme sorriso no rosto. A música simples foi estabelecendo alegria e paz em um recinto apinhado de pecadores endurecidos. O supervisor se aproximou de mim e falou: não é permitido cantar nesta prisão. Pare com isso imediatamente. Sou um pastor cristão. Jesus ama ouvir as pessoas cantarem sobre ele. Por isso peço que o Senhor entenda minha situação e me permita praticar minha religião da forma que Deus determinou, repliquei. Pela graça de Deus, o homem considerou meu pedido razoável e permitiu que eu continuasse cantando. Nos dias seguintes, todos os outros prisioneiros foram se unindo ao meu cântico Aleluia. O rosto sombrio deles passou a demonstrar alegria e, por algumas horas a cada dia, o sofrimento deles era aliviado. A atmosfera na cela mudou da água para o vinho. Meus colegas viam a presença de Jesus em mim e, por isso, me respeitavam e me consideravam um homem que conhece a Deus. Havia uma pequena capela no complexo penitenciário. Eu tinha autorização para ficar lá enquanto os outros prisioneiros oravam a Buda.
Na capela conheci alguns cristãos birmaneses que haviam sido presos por motivos diversos. Fiquei espantado ao ver que vários homens da minha cela, inclusive um monge budista, me seguiam até a capela todos os dias para me ouvir cantar. Eles sabiam que havia algo diferente em meu coração e estavam curiosos. Quando eu me ajoelhava para orar, eles se ajoelhavam também, esperando receber uma bênção do meu Deus. A barreira da língua me impediu de pregar o evangelho a eles, mas sei que o Senhor encontrará uma forma de satisfazer a fome espiritual deles. De vez em quando, os presos estrangeiros eram levados à delegacia do centro da cidade para interrogatório. Na volta, parávamos em uma loja para comprar suprimentos para os presos birmaneses. Certa vez comprei com meu dinheiro mais de 40 escovas de dente, dezenas de sabonetes e grandes pacotes de alimento para os meus companheiros de cela. Alguns estavam quase morrendo de desnutrição e essa era a única comida que conseguiriam. Enquanto isso, as informações sobre o meu caso estavam desencontradas. Eu não fora acusado de nenhum crime. Várias vezes meus amigos birmaneses afirmavam que eu seria solto logo, mas os dias passavam sem haver mudança. Logo entendi que a solução estava unicamente nas mãos de Deus. Sabia que sairia da cadeia assim que meu ministério lá estivesse concluído. Não seria solto nem um minuto antes, nem um minuto depois. No dia 9 de abril de 2001, escrevi uma carta que foi transmitida para os crentes do mundo todo. Sabia que muitos oravam por mim todos os dias. Escrevi: Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço muito sua preocupação e suas orações. Minha situação em Mianmar depende exclusivamente de Deus e me submeti por completo à vontade dele. Confio de todo o coração que meu Senhor tem o tempo dele e guarda meu futuro em suas mãos, porque é meu Senhor e Salvador. Aqui neste país não podemos confiar em advogados e juízes porque eles mudam de opinião como o vento muda de direção. Prefiro me entregar totalmente ao cuidado do meu Senhor. Só Ele conhece o amanhã. As condições de vida aqui são piores do que nas prisões chinesas, mas tenho liberdade para cantar e orar a Deus todos os dias. Sei que meu Senhor encontrará um caminho para mim, até quando parecer que não existe mais caminho nenhum. Graças a Deus, conduzi 2 prisioneiros a Cristo. Oramos juntos a oração dos pecadores. Há cerca de 100 prisioneiros em minha cela e sou o único estrangeiro. Todos sabem que sou pastor. Por favor, transmitam minhas saudações à minha família e a todos os irmãos que se preocupam comigo. Continuem orando sem cessar, porque a oração torna todas as coisas possíveis. Bem, amigos, que o Senhor conceda a vocês alegria e paz. Espero vê-los em breve. Que Deus esteja conosco. Irmão Yun. Em ambientes úmidos e imundos, as bactérias e as doenças se espalham rapidamente. Em nossa cela, 100 homens usavam o mesmo vaso sanitário. Isso resultou em uma epidemia horrível que matou vários prisioneiros. A infecção era transmitida pelas nádegas e partes íntimas. Na fase pior da epidemia, durante semanas, vários homens morriam todas as noites. O sintoma da doença era o estômago queimando. Os doentes rolavam em agonia horrível antes de morrer. Dessa vez também fui infectado pela doença terrível e passei um mês sem conseguir digerir alimentos sólidos. Como os outros prisioneiros, a única coisa que podia fazer era ficar deitado o dia todo me coçando. Os parasitas tomaram conta do meu corpo. Algumas vezes eu olhava para minha barriga e via o verme se movendo sob a pele. Às vezes a pequena cauda saía pelos meus poros. Foi um período horrível, mas tentei manter o espírito alegre no Senhor. Mais de 80% dos prisioneiros foram infectados. Por fim, piorei tanto que fiquei inconsciente durante 5 dias. Acordei no hospital da prisão. Depois de vários meses na cadeia, finalmente chegou o dia da decretação da minha sentença. Meus amigos birmaneses tinham certeza de que eu seria solto, talvez mediante o pagamento de uma multa e deportado. Eu não sabia o que esperar, mas coloquei minha vida nas mãos de Deus. Algemaram-me e levaram-me do hospital ao tribunal. O juiz leu meu caso e depois, sem esboçar emoção, declarou simplesmente 7 anos. Meus amigos e o meu advogado ficaram arrasados. Jamais pensariam numa sentença tão longa. Ficaram sem palavras e fitaram-me com lágrimas nos olhos.
Naquele dia eu estava cheio de fé e sabia que o Deus Todo-Poderoso estava comigo, qualquer que fosse o veredicto. Curvei-me diante da bancada do juiz e, através do tradutor, falei: Meritíssimo, quero agradecer-lhe por me conceder o visto para permanecer durante 7 anos em seu país. Com um aceno, ele me fez sair. Os guardas me levaram de volta, algemado ao hospital da prisão. Contei a um dos meus colegas de cela a duração da minha pena, e ele se alegrou comigo. Isso me ajudou a ver tudo sob outra perspectiva. A sentença dele era de 150 anos. Bem no fundo, eu achava que Deus iria me deixar sair assim que eu tivesse aprendido a lição pela minha desobediência. Nunca pensei que seria condenado a tanto tempo de prisão. Queixei-me ao Senhor: Pai Celestial, minha esposa e meus 2 filhos estão me esperando. Eu me arrependo por ter desobedecido, mas agora, será que o Senhor pode derramar sua misericórdia e me deixar ir para casa? Quando me recordo desse tempo na prisão em Mianmar, vejo com clareza que foi uma viagem missionária organizada pelo Senhor. Não foi por acaso que ele me mandou para aquele lugar tenebroso. Havia inúmeras almas desesperadas que precisavam conhecer Jesus. Contaram-me que havia 5 chineses de Singapura naquela prisão, cumprindo prisão perpétua, mais de 50 por tráfico de drogas. Eram todos bem jovens, com cerca de 30 anos, e mesmo assim já estavam presos havia alguns anos. Outro chinês de Taiwan fora condenado à prisão perpétua e mais 100 anos. Esse tinha uns 40 anos. Como eles falavam minha língua, eu estava ansioso para conhecê-lo e compartilhar o evangelho para ajudá-los em sua situação desesperadora. Os prisioneiros condenados à prisão perpétua eram confinados em solitárias, pequenas salas escuras com pouca luz e sem ventilação. Isso impedia que eu tivesse contato com eles. Em sua provisão, Deus fez com que eu ficasse sabendo da existência deles e eles também ouvissem falar sobre um pastor chinês que ama Jesus, que estava preso na mesma cadeia. Ele sentiu tanta vontade de me conhecer quanto eu de encontrá-los. Eles descobriram que eu me encontrava no hospital da prisão. Estavam tão desesperados para me conhecer e ter notícia do mundo exterior que elaboraram um plano. Cada um fingiu uma doença e os guardas os enviaram para o hospital a fim de serem examinados. No momento em que os vi, a compaixão vinda do Senhor encheu meu coração. Eles eram como animais feridos, com o espírito completamente destruído e sem motivo para viver. Não consegui me conter e abracei cada um deles com força. Disse-lhes: Queridos irmãos, vocês são abençoados. O perdão supremo já desceu do céu para vocês. Ficaram empolgados, achando que eu estava dizendo que as autoridades birmanesas iriam revogar as sentenças deles. Tinham esperança de que algum tribunal internacional tivesse conseguido garantir a libertação deles. Prossegui com lágrimas nos olhos: Irmãos, não sei nada sobre a situação de vocês diante das autoridades deste mundo, mas vim aqui para dizer-lhes que Jesus Cristo é o verdadeiro e eterno juiz. Ele oferece a vida dele por vocês. Ele é o Senhor do perdão. Eles retorquiram: Todos crescemos em famílias que acreditavam em Buda e ele nunca nos ajudou. Como podemos receber Jesus? Compartilhei o evangelho com eles e disse: Quando vocês morrerem, não sofrerão mais. Vocês receberão vida eterna em Jesus. Só Jesus pode salvar vocês. Um deles caiu de joelhos e agarrou meus tornozelos. Desesperado, pediu: Ó pastor, por favor, me ensine como ser salvo. Nesse exato momento, os guardas do hospital nos interromperam. Gritaram: Não é permitido conversar sobre religião aqui. Mandaram os homens saírem do meu quarto. Fiquei muito frustrado porque queria dizer muitas coisas mais e, acima de tudo, queria falar de Jesus. Orei para que Deus nos desse outra oportunidade. Os prisioneiros condenados à prisão perpétua usavam uniforme vermelho. Pedi ao meu advogado que me levasse, na visita seguinte, uma camisa vermelha. Esperava conseguir me aproximar deles sem chamar a atenção dos guardas. Quando me encontrei de novo com 4 desses prisioneiros, perguntei: Vocês acreditam mesmo que Jesus morreu na cruz por vocês? Eles responderam com firmeza: Acreditamos. Estão prontos a abandonar os ídolos para sempre e a receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Vocês acreditam que o sangue dele pode limpar vocês de todo o pecado? Indaguei. Mais uma vez, eles responderam em uníssono: Sim, acreditamos.
Oramos juntos, e cada um deles recebeu Jesus no coração. Fizeram a passagem da morte para a vida. Eu sabia que não havia tempo a perder, então levei-os ao banheiro, onde havia uma pia e uma torneira. Pedi que cada um colocasse a cabeça sob a torneira e batizei-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Disse a eles: alguns homens passam a vida fora da cadeia, mas depois enfrentam a prisão eterna no inferno. Vocês estão presos nesta vida, mas, a partir de hoje, o nome de cada um de vocês está escrito no céu e vocês estão livres. Eu ainda não tinha acabado o batismo quando um guarda entrou correndo no banheiro e gritou: o que vocês estão fazendo? Gritei em resposta: não se preocupe, sei o que estou fazendo, sou servo do Deus Altíssimo. O guarda se limitou a ficar nos olhando sem saber o que dizer. Dirigi-me aos 4 novos crentes. De hoje em diante vocês têm autoridade para orar pelos outros prisioneiros e para contar a eles sobre a salvação maravilhosa que vocês receberam. Pela graça de Deus, consegui levar 12 presos a Jesus, inclusive um homem de Taiwan e um menino que cumpria pena de prisão perpétua acrescida de 100 anos por tráfico de drogas. Ele me contou que antes havia passado algum tempo preso em Taiwan, onde a semente do Evangelho fora plantada em seu coração por uma equipe cujo ministério era visitar prisioneiros. Aproveitei todas as oportunidades para ensinar os novos crentes a orar também, para contar-lhes as histórias bíblicas. Fiquei internado no hospital da prisão por mais de 2 meses por causa da enfermidade. Depois que contraí a terrível doença que assolou a prisão, passei 5 dias inconsciente no hospital. Mesmo após me recuperar, continuei tendo febre, dor de cabeça, pressão alta e muitas dores no aparelho gástrico. Só mais tarde descobri que Deus tinha um plano ao permitir que eu continuasse doente. Isso me deu a oportunidade para compartilhar o Evangelho com os prisioneiros chineses. Além disso, se eu não estivesse internado, teria sido enviado imediatamente para o campo de trabalhos forçados na região rural para cumprir a sentença de 7 anos. Os médicos foram me examinar várias vezes para ver se minha saúde havia melhorado o suficiente para me dar alta. Nos dias anteriores à chegada deles eu me sentia bem, mas quando chegavam, minha pressão subia de repente. Ou eu tinha um problema gástrico, ou era acometido de febre. A graça de Deus era com os novos convertidos na prisão e eles cresciam no conhecimento do Senhor. Usei músicas para ensinar-lhes muitos textos bíblicos. Como falávamos e cantávamos em chinês, os guardas não sabiam que estávamos conversando sobre a Bíblia. Na verdade, eles, assim como os médicos, pareciam gostar das nossas músicas. A vida desses prisioneiros mudou completamente, de um jeito que só Jesus é capaz de fazer. Homens, antes cheios de ira e ódio, passaram a ser cheios de amor e misericórdia. Cuidavam dos enfermos que estavam à morte e gastavam do próprio dinheiro para comprar alimento e levar consolo a eles. Oravam pelos doentes e faziam tudo o que podiam para compartilhar o Evangelho. Cada um orava ainda com fervor por sua família em Singapura e em Taiwan, e pedi que Deus tivesse misericórdia de seus parentes. Além disso, me contaram que oravam todos os dias para que eu fosse solto, para poder continuar em meu ministério. Eu choro toda vez que me recordo daqueles homens e me lembro de como a graça de Deus os alcançou em situação tão desesperadora. Ficamos íntimos em pouco tempo e desfrutamos de verdadeira fraternidade. Já tentei de todas as formas possíveis fazer chegar Bíblias a eles, mas até hoje não consegui. Continuo a pedir a Deus para providenciar a palavra dele para aqueles homens. Algumas pessoas passam a vida toda fora da cadeia, mas com o coração preso, escravo do pecado e cativo a muitos laços. Esses homens enfrentam a existência mais miserável possível na prisão. Contudo, no interior, são livres como pássaros e pairam acima do topo das montanhas. Eles amam Jesus de todo o coração. Por isso, te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7:47. Foram dias maravilhosos, repletos da presença de Deus e, para ser sincero, eu nem me sentia preso. Poucas vezes pensava na sentença de 7 anos, e os dias eram cheios de vida e alegria.
Pensava nos 7 anos como Jacó, quando esperava por Raquel. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Gênesis 29, verso 20. Minha família estava segura na Alemanha. Escrevi a minha filha Ilin: sinto muito não poder estar com você agora, mas seu papai está em uma missão muito especial do Senhor em me amar. Assim que terminar o que ele me mandou fazer aqui, eu irei me encontrar com vocês. Decidi não contar logo à minha família a duração da sentença. Sabia que estavam enfrentando dificuldades no Ocidente sem minha presença. Sendo assim, não queria partir o coração deles com a notícia de que ficaríamos mais 6 anos e meio separados. Cerca de um mês depois, antes do dia em que fui preso, o Senhor havia falado um texto bíblico ao meu coração. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservar-la-á para a vida eterna. João 12, 24 e 25. Meditando nesses versículos, lembrei-me do tempo em que trabalhava no campo de Renan, e que a semente do trigo, depois de plantada, levava mais ou menos 6 meses para brotar. Senti que o Senhor estava me mostrando que eu ficaria no solo, isto é, na prisão, durante 7 meses, e depois ele me libertaria. Jesus me ensinou muitas lições enquanto eu estava enterrado na prisão como semente. Descobri que a vida cristã não é atraente para a carne. A semente que vai para o solo não fica confortável, permanece isolada na escuridão, no solo áspero, durante vários meses. Sofre no chão congelado no inverno e sente calor no verão. É até coberta com esterco e fertilizante de mau cheiro. Só depois que suporta em silêncio todas essas provações é que a semente fica pronta para brotar para a vida e produzir uma colheita que alimentará a muitos. A única opção que a semente enterrada no solo tem é esperar pacientemente o tempo de Deus para brotar para a vida. Da mesma forma, eu sabia que era totalmente inútil confiar na força humana para sair da cadeia. Em lugar de me fiar em organizações de direitos humanos que poderiam exercer pressão política, confiei meu futuro inteiramente nas mãos de Deus. Eu sabia que só seria solto quando chegasse o tempo dele. Um dia o diretor da prisão se aproximou de mim e falou: uma representante da embaixada alemã está aqui e quer ver você. Vista-se e vá até o portão. Fui andando rumo ao portão, onde visitantes esperavam os prisioneiros, e a funcionária da embaixada foi logo gritando: hoje eu tenho uma boa notícia. Você vai ser solto. Assim que assinar este formulário, volta a ser um homem livre. Você precisa ter um pouco de paciência e esperar no hospital mais uns dias, enquanto fazemos os preparativos para levá-lo até o aeroporto. Mas de agora em diante, você está livre. Assinei o formulário e voltei para o hospital radiante de alegria. Assim que cheguei ao quarto, tirei o uniforme da prisão e joguei-o no chão. O guarda não sabia que eu tinha sido solto e ameaçou me punir. Ri e informei a ele: não sou mais seu prisioneiro, estou livre para ir embora. Sinto pena de muitos cristãos que vivem presos, embora Jesus tenha assinado o alvará de soltura deles com seu próprio sangue. Quem é liberto deve agir como uma pessoa livre. Depois da decretação da minha sentença, a embaixada da Alemanha entrara com um pedido de clemência junto ao governo de Mianmar, requerendo que eu fosse deportado do país. As autoridades alemãs declararam que assumiriam a responsabilidade de me levar de volta à Alemanha, onde minha família aguardava por mim. Pela graça de Deus, o requerimento foi atendido. 3 dias depois, às 11 horas da manhã, de 18 de setembro de 2001, fui algemado e levado ao aeroporto internacional de Yangon pelos funcionários da imigração. Nessa ocasião foram simpáticos e educados, um contraste chocante com o tratamento que haviam me dispensado quando fui preso. No aeroporto fui recebido por vários funcionários da embaixada alemã e por alguns amigos birmaneses. Um deles era um homem chamado Ding Kai, um dos meus companheiros de cela na prisão. Compartilharam o evangelho com ele, mas ele não se entregou a Jesus na mesma hora. Foi solto pouco depois. Ele me dissera: se o seu Deus ajudar você a sair desta prisão,
eu começaria a segui-lo no mesmo dia em que você for solto. Quando meus amigos souberam que eu estava livre, telefonaram para Digkai e contaram a ele. Cheguei ao aeroporto e ele correu e me abraçou. Ajoelhamo-nos e oramos juntos para ele receber Jesus como seu Senhor. Pela graça de Deus, nos últimos dias que passei em Mianmar, eu consegui levar 3 homens a Cristo. Embarquei em um avião de Bangkok, na Tailândia. A notícia já chegara aos ouvidos de amigos cristãos que foram a Bangkok para me ver. Quando nos encontramos, eu disse: minha missão na cadeia acabou, então Jesus me tirou de lá. Ele me mandou para aquela prisão para compartilhar o evangelho com gente que nunca havia ouvido falar sobre ele, e muitos foram salvos. Demos-nos as mãos formando um círculo, curvamos a cabeça e agradecemos a Deus por sua bondade e misericórdia. Ele é verdadeiramente o Deus vivo. Muitos estudiosos da Bíblia afirmam que o número 7 representa a perfeição de Deus. Fui condenado a 7 anos de prisão, mas Deus não concordou com essa sentença humana. Em seu plano perfeito, fui solto depois de 7 meses e 7 dias. Um amigo viajou até a Tailândia para me receber na saída da prisão. Ele me acompanhou no voo entre Bangkok e Frankfurt. Estávamos no ar há algumas horas quando ele me perguntou: irmão Yun, lá na cadeia, você ficou sabendo de alguma notícia do mundo exterior? Respondi: absolutamente nada. Olha aqui, tem uma coisa para lhe mostrar, disse ele. Entregou-me vários jornais chineses da semana anterior. A princípio não entendi o que estava vendo. Havia fotografia de um avião entrando em um edifício alto. Li os artigos e fiquei sabendo que em 11 de setembro de 2001, exatamente uma semana antes da minha libertação, o terror havia transformado o mundo de forma dramática. Conta Delin, a esposa de Yun. As semanas foram se transformando em meses e não havia sinal da libertação de meu marido. Diante disso, minha fé enfraqueceu e fui ficando cada vez mais frustrada. Eu tinha sonhado com o dia em que chegaríamos à Alemanha e Yun nos receberia para nos mostrar o país que eu recebera de braços abertos 4 anos antes. Havíamos passado quase 2 anos em Mianmar. Durante todo esse tempo, ele ficara nos esperando. Nunca pensei que eu ficaria na Alemanha esperando por ele enquanto ele estava preso em Mianmar. Os crentes fizeram tudo o que foi possível para nos ajudar a nos estabelecermos, mas foi muito difícil. No início não falávamos alemão. A comida e a cultura eram estranhas para nós. Eu nunca tinha ido até uma máquina, colocando um cartão de plástico, apertado uns botões e tirado o dinheiro. Tudo era diferente demais do que eu conhecia. Os meses foram passando e caí em depressão profunda. Clamei ao Senhor, pedindo a resposta. Certa noite, tive um sonho. Vi vários números e também Yun saindo da prisão. A soma dos números dava 18. Escrevi 18 no meu diário e disse aos meus filhos que achava que o pai deles seria solto no dia 18. Uma manhã recebi um telefonema contando que Yun sairia da prisão no dia 18 de setembro. Não quis acreditar imediatamente, apesar do sonho, porque tinha recebido muitos alarmes falsos e sofrido muitas decepções enquanto ele estava preso. Preferi esperar até saber que ele estava em segurança. Então, no dia 18, ele me telefonou do aeroporto de Bangkok. Estava embarcando no voo para a Alemanha. Deus é muito bom.